Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Em nome do grupo de pesquisa no FEPRE, Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, é uma satisfação muito grande receber aqui vocês nesta manhã na cidade do Rio de Janeiro e final de tarde em Londres, né? Onde o nosso convidado, o professor Daniel Alves, do King's College London, está presente nesse momento, né? Ele irá proferir a palestra Reformas Redistributivas no Brasil Democrático, Progresso e Estagnação. Eu queria agradecer ao pesquisador do NUFEP, Jonas Dias, que concluiu recentemente seu doutorado de sanduíche no próprio King's College, lá em Londres, e que desenvolve um projeto de pesquisa denominado Inclusão Produtiva e Capacidades Estatais, uma análise comparativa entre Goiás, Paraná, Piauí e Rio de Janeiro. Esse é um projeto que brevemente vai estar fazendo a qualificação, né? E, normalmente, num futuro, o Jonas irá defendê-lo e acredito que essa experiência que ele teve agora em Londres, e, inclusive o contato com o próprio professor Daniel Alves, vá resultar numa maior qualidade, numa maior excelência desse trabalho, né? Eu vou aqui inicialmente fazer uma pequena apresentação do próprio grupo de pesquisa para o próprio Daniel e também para aqui os presentes, né? O Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, no FEP, é um grupo de pesquisa criado em outubro de 2019, sendo certificado pelo CNPq e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro do mesmo ano. Tem a ciência política como área predominante, mas a interdisciplinaridade encontra-se presente, contribuindo para a integração de conhecimentos em busca de resultados mais sistêmicos, de modo que é permanente a interação com outros campos científicos, como administração pública, antropologia, comunicação social, direito, geografia, história, serviço social e sociologia. O NUFEP tem priorizado a integração entre os estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, esse grupo, como outros grupos, nós estamos situados, localizados no Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, onde eu, né, sou professor, também atuo na graduação, na pós-graduação, em algumas atividades administrativas. O NUFEP tem, normalmente, como é que ele funciona? Através de reuniões periódicas, promoção de eventos nacionais e internacionais, orientações individuais de projetos de pesquisa e, claro, também publicações. A gente já teve a oportunidade, nesse período de 2020 para cá, de publicar dois livros, um deles tratando do desenvolvimento, inclusive sustentável, aqui do estado do Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem muita alegria porque o NUFEP também conta com a participação de estudantes egressos, né? Muitos deles hoje com inserção no mundo acadêmico e na área governamental, né? Quer dizer, claro que, vamos dizer assim, há uma dinâmica talvez mais forte desses que hoje estão na graduação, na pós-graduação ou fazendo algum pós-doutoramento, mas nossas reuniões e eventos são também contam com a participação desses egressos que já fizeram ótimos trabalhos ao longo desse período aí que o NUFEP funciona. Apenas para completar essa pequena apresentação, dizer que o NUFEP ele tem quatro linhas de pesquisa, tá certo? A primeira, federalismo, relações intergovernamentais e desigualdades regionais em perspectiva comparada. Uma segunda, governança e políticas públicas. Uma terceira seria ideias intelectuais e teoria política. E, finalmente, uma quarta e última seria política, economia e desenvolvimento. Há aqueles que aqui estão presentes nesse nosso evento, nessa nossa reunião, fica o convite para que, se quiserem, podem se integrar ao grupo de pesquisa, podem, portanto, participar de outras formas do grupo de pesquisa e até, né, na prática, passar a interagir com os nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu vou fazer aqui uma apresentação também muito resumida
do professor Daniel Alves, que com muita alegria hoje a gente está aqui recebendo, né? Ele que a gente conversando aqui há pouco, antes de iniciar o nosso evento, ele é oriundo de São Paulo, mas está há 9 anos lá em Londres, no Reino Unido, e iniciou, vamos dizer assim, a sua trajetória fazendo mestrado, doutorado, e hoje leciona lá em Londres, né? Bom, o professor Daniel Alves é professor em dedicação parcial do Departamento de Economia Política do King's College London, atualmente lecionando Política Social Comparada na graduação e Negócios e Política na pós-graduação. É também coordenador de projetos do Latin American and Caribbean Inequality Review na London School of Economics and Political Science e afiliado ao King's Brasil Institute. Obteve seu doutorado em Economia Política pelos King's College London em fevereiro de 2025. Então, ainda está bem recente, né, a defesa aí do seu doutorado, da sua tese de doutorado. E a tese é intitulada Ensaios sobre a Política das Reformas que Promove a Equidade no Brasil. Vejam que é uma tese muito, muito interessante e muito importante para a nosso debate hoje aqui no Brasil e certamente ele vai nos brindar hoje com alguma das conclusões, algumas reflexões que ele fez nessa tese, nessa apresentação que o fará em seguida, né? Sua pesquisa situa-se na interseção entre economia política comparada e internacional e a política de desenvolvimento. Atualmente está investigando as razões pelas quais algumas reformas redistributivas avançam enquanto outras fracassam. Normalmente um tema muito importante, né, para o Brasil, para a América Latina, Caribe, enfim, essa região que, no caso, quem acompanha um pouco esse debate histórico, sempre teve muito localizado ali na CEPAL, essa comissão ligada às Organizações Unidas. Além disso, ele investiga as causas nacionais e internacionais de algumas das recessões mais prolongadas do século XX. Também investiga as variáveis políticas que explicam a recente estagnação ou, em alguns casos, até mesmo a reversão do progresso feito na América Latina na redução da pobreza e da desigualdade nas décadas anteriores. E também pesquisa variáveis macropolíticas como competição eleitoral e construção de coalizões, como competição eleitoral e construção de coalizões podem constituir condições necessárias para o desenvolvimento equitativo. Seus últimos artigos foram publicados na revista acadêmica Politics and Policy e Latin American Research Review. Ele tem, normalmente, ele está nesse período 24, 25, né? Ele lecionou algumas disciplinas e, entre elas, eu gostei muito dessa que seria Política Social Comparada, e teve como coordenadora do módulo a doutora Hannah Kleider, que é professora sênior em políticas públicas. E aqui, pegando um pouco a apresentação que ele colocou lá no seu site, o site do professor Daniel Alves, ele diz o seguinte: este curso apresenta aos alunos o estudo comparativo de políticas sociais. O objetivo é ajudá-los a compreender as diferentes maneiras pelas quais os países abordam questões sociais e as forças políticas que moldaram essas respostas políticas. O curso é organizado em duas partes principais. Começamos analisando como a política social afeta a desigualdade econômica, antes de examinar a variação entre países nas políticas sociais. Nesse contexto, discutimos diferentes regimes de Estado de bem-estar social e as forças políticas e sociais que os moldaram. Também analisamos recentes cortes em políticas sociais. Na segunda parte, discutiremos uma série de tópicos atuais na pesquisa sobre o estado de bem-estar social, incluindo a variação no apoio público à política social, o efeito da imigração na solidariedade do estado de bem-estar social e a extensão das teorias existentes sobre o estado de bem-estar social a países não ocidentais e a governos subnacionais no contexto da recente tendência à descentralização. Certamente, pelo que eu acabei de ler, vocês verificam que, seja pelo seu currículo, seja pelo tema, né, da sua própria tese de doutorado, pelas suas aulas, esse convite aqui, que reitero,
contou com a indicação do nosso doutorando Jonas Dias, né, que o conheceu e certamente fez a sugestão para o convite. Essa palestra de hoje, certamente, acredito que vai ser muito proveitosa, né, para todos aqui presentes. A palestra é intitulada Reformas Redistributivas no Brasil Democrático, Progresso e estagnação. Bom, já falei bastante, agora é hora de ouvir o professor Daniel Alves, mais uma vez aqui agradecendo a sua presença e que a gente possa agora ouvi-lo com atenção, que os seus temas e, evidente, a sua própria trajetória, como eu acabei de ler, mostram que é bastante importante. Obrigado, Daniel. Palavra sua. Bom dia a todos. Queria agradecer imensamente ao professor Ricardo Ismael e ao Jonas também. Uma introdução muito generosa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou então compartilhar minha apresentação aqui e aí a gente pode começar. Vocês conseguem ver a apresentação? Estamos vendo sim, Daniel. Tá bom. Bom, então vou começar. Novamente, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na uma universidade tão influente e admirada como a PUC. Bom, o título, como o professor Ricardo adiantou, é Reformas Redistributivas no Brasil Democrático, Progresso e Estagnação. Essa apresentação ela é baseada na minha pesquisa de doutorado e também em um novo projeto que ainda está em desenvolvimento, né? Então, na minha pesquisa de doutorado, eu já tenho, né, obviamente, resultados. Esse é o primeiro período que eu analiso. Eu vou explicar melhor depois como eu dividi os dois períodos, as duas análises. Mas também aqui eu já incluo como eu estou tentando expandir a pesquisa que eu fiz no doutorado para um segundo período, novas reformas e novas perguntas. Então, eu tenho os resultados para o primeiro período, e aí vou também apresentar para vocês como eu estou tentando desenvolver a pesquisa para o segundo período. E, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas e comentários e me ajudar também a desenvolver as próximas fases desse projeto. As minhas duas perguntas centrais são como reformas redistributivas surgem e por que algumas têm sucesso e outras não. Essa apresentação também é focada em em uma variável específica, né, que é democracia e competição eleitoral. Porém, o arcabouço analítico do projeto em si envolve análise de outros mecanismos, né, como, por exemplo, o cultivo de coalizões. Para essa apresentação específica, eu vou focar em democracia e competição eleitoral, mas vou citar brevemente outras variáveis também. E a apresentação também é focada, então, no Brasil, e especificamente nesses dois períodos, né, entre 93 e 2011, que é o período em que eu já tenho os resultados, e o período subsequente, 2012 a 2022, que é a expansão do projeto. Ao mesmo tempo, o projeto ele também vai ser estendido para outros casos latino-americanos. Se a gente tiver tempo de comentar isso, eu ficaria feliz em discutir essas outras expansões. Mas, no geral, esses são os objetivos da apresentação. Antes de entrar no conteúdo em si, eu vou fazer algumas considerações metodológicas. Então, eu acho que esse projeto ele tem uma originalidade de estratégia de pesquisa no seguinte sentido. Primeiro,
ele examina as evidências históricas dos processos políticos que culminaram no processo ou fracasso de políticas redistributivas. A literatura para a qual esse projeto contribui é uma literatura normalmente conhecida como política da desigualdade. Boa parte dos trabalhos nessa literatura são focados em regressões estatísticas, em que os pesquisadores, por exemplo, colocam variações em índice de desigualdade de um lado e fazem a regressão com indicadores políticos, por exemplo, tipo qual partido está no governo ou qual partido tem maioria no Congresso, de outro lado, e aí pela regressão, a gente consegue entender mais ou menos quanto que a variação do partido no poder impacta no indicador de desigualdade. Eu acho que essa estratégia, embora seja válida para uma série de perguntas, ela não consegue responder outras perguntas que também são importantes. Então, a minha estratégia na verdade, selecionar políticas públicas que a gente sabe, ou né, que existe bastante evidência mostrando que elas estão associadas à diminuição de desigualdade, e daí investigar o processo, digamos assim, de trás para da frente para trás, para a sua origem, para na investigação do processo político conseguir distinguir quais mecanismos de fato viabilizaram o sucesso, a aprovação daquelas políticas. Então, para minha pergunta, é essa estratégia que eu adoto, que eu acredito seja original dentro dessa literatura, de certa maneira. Um outro ponto é que essa literatura que eu descrevi, ela é bastante focada em áreas típicas do estado de bem-estar social. Então, a gente pode pensar nesse caso como, por exemplo, gastos com educação, gastos com saúde, gastos com previdência. E como a variação desses gastos impactaria níveis de desigualdade. Novamente, isso é uma questão super válida e, de fato, a gente tem bastante evidência de que a variação desses gastos acaba impactando também a variação da desigualdade. Porém, existem outras áreas socioeconômicas ou outras políticas socioeconômicas que também impactam os níveis de desigualdade. Por exemplo, questões macroeconômicas, aumento, principalmente no contexto latino-americano, aumento e diminuição de inflação. Salário mínimo é outra política que a gente sabe que tem impacto na distribuição de renda. E políticas inovadoras, né, que também são bastante relacionadas ao contexto latino-americano, como programas de distribuição de renda, programas condicionais de distribuição de renda, são outros tipos de política que também impactam na distribuição de renda. Então, no meu projeto, eu vou além das políticas típicas de bem-estar social, mas, digamos assim, mais relacionados a como o Estado europeu de bem-estar social se desenvolveu. Então eu avanço um pouco mais para analisar outras políticas. E por fim, uma outra limitação dessa literatura do jeito que ela está hoje é um tipo de análise focada normalmente em grupos específicos que estão no governo naquele momento, ou em grupos específicos no governo e políticas específicas. E isso eu acho que acaba gerando uma limitação nas variações entre quais são os partidos políticos no poder, quais são os partidos políticos na oposição. A linha temporal mais reduzida eu acho que também pode ser um pouco problemática. Então, no meu projeto, eu na verdade tentei expandir isso. Então, eu analiso governos de direita e de esquerda, grupos políticos de esquerda quando eles estão na oposição, quando eles estão no governo, de direita quando eles estão na oposição, quando eles estão no governo, e por 3 décadas, né? E em 6 políticas públicas diferentes. Então, assim, o escopo, por ser maior, permite a gente analisar melhor, eu acho, a variação e quais mecanismos estão presentes ou ausentes, né? Eu acho que vocês já conseguiram identificar que essa é uma metodologia qualitativa, né? Então, eu adoto uma metodologia qualitativa para responder minhas perguntas. E eu acho que a metodologia qualitativa ela é mais importante
ela é mais apropriada para essas perguntas? Primeiro porque se a gente quer analisar reformas que fracassaram, a gente não tem como analisar os efeitos delas. A gente pode olhar as origens, o porquê, mas a gente não teria como adotar uma estratégia de regressão para alguma coisa que não aconteceu. Então, essa uma razão pela qual a metodologia qualitativa é um pouco mais, quer dizer, é mais apropriada para o tipo de pergunta que eu faço. A segunda razão é que o- as perguntas que eu faço demandam a gente traçar, como se diz na literatura metodológica, as causas dos efeitos, não os efeitos das causas. Então, qual que é a estratégia que a metodologia qualitativa permite? A gente já tem as políticas, a gente já tem os efeitos, só que a literatura apresenta explicações rivais sobre quais mecanismos de fato viabilizaram aqueles efeitos. Então, a gente traça as causas daquele efeito já dado. Essa é uma coisa que somente a metodologia qualitativa permite. O que seria o oposto disso, ou seja, a investigação dos efeitos das causas, seria, por exemplo, a gente predeterminar uma causa específica, e aí a gente falaria alguma coisa assim, por exemplo, se a gente aumentar 1% o número de deputados desse partido específico no Congresso, a gente pode esperar 1% de queda na desigualdade. Então, não é isso que eu faço, não é esse tipo de regressão que eu faço. Eu acho que esse tipo de metodologia não se encaixa nas perguntas que eu tô interessado. E eu acho que responder essas perguntas é uma forma de avançar a literatura de políticas da desigualdade. Para tanto, os métodos qualitativos que eu uso para traçar os mecanismos são pesquisa de arquivo, entrevistas e análise de conteúdo. E com essas evidências, eu busco então identificar quais mecanismos estariam presentes e quais estariam ausentes, quando a gente olha como o processo político se deu para o sucesso, combinando com o sucesso ou com o fracasso daquelas políticas que a gente está investigando. Bom, e com a identificação desses mecanismos, daí é possível inferir quais daquelas explicações rivais que existem, quais seriam mais ou menos válidas. Então, essas são as considerações metodológicas que eu acho que é importante deixar claro agora que eu vou começar a entrar no projeto de verdade. Então, em resumo, né, as perguntas são, né, como reformas redistributivas surgem e por que algumas reformas têm sucesso e outras não? Eu vou analisar o caso do Brasil, em que a gente tem reformas que são associadas com a redução da desigualdade, porém a gente também tem reformas cruciais que ainda não saíram do papel. Em relação à definição ou definições, quando eu digo desigualdade, eu quero dizer basicamente desigualdade de renda. Existem outras desigualdades que são importantes, porém essa literatura com a qual eu trabalho é bastante focada em desigualdade de renda. Então, para contribuir com essa literatura, eu acabo ficando um pouco mais restrito a esse tipo de desigualdade, mas é óbvio, outras desigualdades são tão importantes quanto essa. Outra definição importante para esse trabalho é o que seriam reformas redistributivas, e aqui são reformas que pressionam a desigualdade, o nível de desigualdade para baixo. Existem várias formas de pressionar a desigualdade para baixo. Uma forma mais óbvia é via programas de redistribuição de renda, certo? Então, o governo basicamente destina um valor monetário para aquelas famílias que já estão entre as mais pobres, né? Então, isso eleva a renda delas.
Mas existem outras formas menos óbvias de reduzir a desigualdade. Então, por exemplo, investimentos públicos em educação, que acabam gerando desenvolvimento de capital humano, mais anos de estudo. Isso pode ter um impacto também na desigualdade quando trabalhadores mais educados acabam entrando no mercado de trabalho e conseguindo demandar salários mais altos. Outra forma de desigualdade, de redução de desigualdade também, que eu acho que importante falar para o contexto dessa apresentação, mas também para o contexto latino-americano, é a questão da inflação. Quando você tem hiperinflação, o poder de compra das famílias de baixa renda, ele acaba sendo corroído desproporcionalmente ao poder de compra dos mais ricos. Ou seja, com o fim da hiperinflação ou de uma inflação muito alta, uma força que pressionaria a desigualdade para cima, ela é eliminada. Então, essa é uma forma um pouco menos óbvia, que talvez seja bastante ligada ao contexto latino-americano, mas é uma outra forma de se reduzir a desigualdade. E, por fim, quando eu digo política, quando eu me refiro a políticas de sucesso, eu quero dizer aquelas que foram propostas, foram aprovadas no Congresso e estão associadas a uma queda da desigualdade. As reformas fracassadas são aquelas que a gente imagina deveriam ter sido propostas e por alguma razão não foram, ou que podem ter sido propostas, mas uma vez chegando ao Congresso simplesmente foram rejeitadas. A hipótese central analisada nessa apresentação, ela é a seguinte, né? Que o sufrágio universal e a competição eleitoral no Brasil, elas representaram uma condição necessária, porém insuficiente, para explicar a queda da desigualdade pós-democratização. Eu vou explicar isso com com mais detalhes em breve. Bom, esse gráfico provavelmente é bastante conhecido já. Esse é o gráfico que mostra a queda da desigualdade no Brasil, usando o coeficiente de Gini, que é um coeficiente que mede o quão desigual a distribuição de renda é em uma população. O coeficiente de Gini brasileiro, ele caiu continuamente, né, caiu todos os anos entre 97 e 2011. Olhando os dados entre especificamente 85, né, que é o ano da redemocratização, e 2015, né, ou seja, as primeiras 3 décadas pós-redemocratização, essa queda na desigualdade de renda, né, ela também é consistente para outras medidas. Então, por exemplo, Pedro de Souza, um sociólogo brasileiro bastante famoso, ele tem um trabalho, né, traçando a desigualdade no Brasil com um indicador. Ele usa o Gini também, mas ele também usa o indicador da concentração de renda entre o 1% mais ricos, 10% mais ricos, 5% mais ricos e tal. Olhando 85, olhando os dados de 85 versus 2015 no trabalho dele, a gente consegue observar também uma pequena queda no tanto de renda que está concentrada entre 1%, 10% e os 5% mais ricos. Outros indicadores, por exemplo, olhando a renda dos 20% mais ricos versus 20% mais pobres, 10% mais ricos versus 10% mais pobres. O quanto a renda nacional é concentrada nesses grupos, também a gente consegue observar, novamente, entre 85 e 2015, uma redução. Dependendo do indicador, a redução é maior, a redução é menor. Alguns têm maior variação entre 85 e 2015, outros têm menos. Mas, olhando o período inteiro, a redução da desigualdade, ela sim, ela existe em todos esses indicadores que eu tô me referindo. Outra coisa outros dois indicadores que estão correlacionados à desigualdade de renda, que são importantes também, para a gente discutir são a redistribuição e pobreza. Redistribuição é basicamente o quanto que o governo ou o Estado, via impostos e gasto,
o quanto o governo consegue diminuir a desigualdade de renda, certo? Através de mais impostos, por exemplo, né? Mais impostos sobre os mais ricos e mais redistribuição para os mais pobres. Isso melhorou um pouco no Brasil em 2000, entre 85 e 2015. Então, assim, a gente consegue saber que essa desigualdade de renda, ela, de certa forma, foi sim um resultado de alguma ação governamental, em que pese o quanto o governo pode diminuir a desigualdade e redistribuição, o poder de redistribuição do Estado brasileiro entre 85 e 2015 melhorou um pouco. E por fim, eu trouxe pobreza aqui simplesmente porque, por mais que redução da desigualdade seja importante, a gente não quer um cenário em que a desigualdade caia só porque todo mundo agora ficou extremamente pobre. Então, é importante que a desigualdade caia junto com a pobreza também, principalmente no contexto latino-americano, que é um contexto comparado a outras regiões, em que a pobreza continua sendo um problema grave. E esse é o caso do Brasil. A pobreza nesse período também caiu, principalmente, de novo, de 85 a 2015. Aí na última parte do slide, então, eu tô ligando isso que eu falei é uma literatura, né? Então, a redução da desigualdade entre 85 e 2015, ela é considerada significativa por diversos autores, e outros autores associam essa queda com políticas redistributivas efetivas. Bom, olhando o gráfico agora em partes diferentes, né? É, a pergunta que eu faço é quais mecanismos, né, que viabilizaram o. Quando eu digo mecanismos, são os mecanismos políticos, tá? Quais mecanismos políticos viabilizaram o declínio da desigualdade no primeiro período? E será que as explicações para esse primeiro período, um período, o P1, né, que é esse período de declínio de desigualdade, será que as explicações que a gente tem para esse período poderiam nos ajudar a explicar o segundo período, que é esse período de estagnação? Bom, o que eu vou apresentar, continuar apresentando, o que eu vou apresentar daqui para frente é, é, é a hipótese, né, a análise da hipótese de que a redemocratização em 85 e a instituição de competição eleitoral pela primeira vez com o sufrágio universal no Brasil, ela fornece algumas dicas para a gente. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a questão da competição eleitoral e o sufrágio universal no Brasil. Isso está ligado a uma literatura que é bastante extensa, tanto em ciência política quanto em estudos de desenvolvimento também, que é o que alguns autores acreditam ser as vantagens da democracia versus autocracia. Então, muitos autores acreditam que democracias apresentem condições mais favoráveis para menor desigualdade de renda em comparação a autocracias. Na América Latina, existe também uma literatura, né, que fala com essa maior de democracias versus autocracias, mas para a América Latina existe uma literatura recente mostrando que a instituição da competição eleitoral, que está ligado à terceira onda de redemocratização, a instituição da competição eleitoral, quando existe uma alta proporção de eleitores economicamente vulneráveis, a instituição da competição eleitoral ela é associada ao lançamento e expansão de políticas redistributivas. Então, essa literatura que eu cito aqui, ela abrange muitos casos, talvez todos os casos dos 18 países da América Latina que se mantiveram como democracia ao longo do tempo, desde a terceira onda. Passando para o Brasil, ainda dentro dessa literatura, vários estudos mostram que a inclusão política de eleitores economicamente vulneráveis e, né, claro,
dentro de um sistema agora permitindo eleições competitivas, isso acabou incentivando candidatos presidenciais a prometer maior redistribuição. Eu trouxe para vocês aqui esses dois gráficos, só para a gente ter uma noção de como a participação eleitoral mudou no Brasil entre a primeira experiência democrática, né, entre 45 e 64, e a experiência democrática atual. Bom, foi só no final de 85 que o Brasil teve a primeira eleição com sufrágio universal. Isso quer dizer que todos os eleitores com idade para votar, na verdade, tinham o direito de votar. No primeiro experimento, experimento democrático, os analfabetos eram proibidos por lei de votar. E existia uma série de outras barreiras não legais para os grupos mais pobres entrarem na vida política do país. A partir de 85 e depois, quando a Constituição de 88 fez da do sufrágio universal uma regra constitucional, a inclusão política ela cresceu substancialmente. Então, entre 60 e 89, né, 60 a última eleição presidencial antes do golpe militar e 89 a primeira eleição presidencial depois do sufrágio universal, a gente consegue ver o número de o quanto aumentou o número de eleitores no Brasil. De eleitores de fato votando, né? Eu acho que a gente pode assumir que esse aumento ele é em grande parte dado pela inclusão de grupos economicamente vulneráveis entre os eleitores. E o mesmo movimento se reflete nas eleições legislativas federais, né? Que é o segundo gráfico. Então, assim, eu acho que essa mudança essa inclusão política, ela teve implicações para políticas públicas. E é isso que eu vou mostrar nos próximos slides. Bom, aqui está o primeiro período. Então, esse é o período que eu tenho os achados, né, relacionados à minha tese, os meus artigos. E basicamente eles perguntam, né, basicamente eles respondem a pergunta: como reformas redistributivas surgiram no Brasil entre 93 e 2011. Na minha pesquisa eu examinei, né, quais mecanismos políticos teriam viabilizado o surgimento de 6 reformas redistributivas em 4 áreas de políticas públicas diferentes por 3 décadas. Como eu disse no começo, eu vou focar aqui no mecanismo de competição eleitoral. E aí a expectativa teórica nesse campo é que eleições competitivas, né, perante um alto número de eleitores vulneráveis, forçariam tanto candidatos de esquerda quanto candidatos de direita a prometer maior redistribuição. Então, é nesse mecanismo que eu vou focar a apresentação. Em relação às áreas e os programas, aí é a segunda tabela. Então, eu analisei a área de macroeconomia. Então, o programa, e aí, relacionado à área de macroeconomia, o programa do Plano Real, Programa de Estabilização Econômica do Plano Real. Depois disso, eu analisei uma primeira reforma educacional, que é o Fundef, uma primeira onda de programas federais de distribuição de renda, que aí incluem um programa chamado Renda Mínima, depois Bolsa Escola, que talvez seja um pouco mais conhecido, e aí outros também que surgiram nesse período, como Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Uma segunda onda de programas federais de redistribuição de renda, aí talvez o programa brasileiro mais famoso, né? Anti-pobreza e anti-desigualdade, programa Bolsa Família. Uma segunda reforma educacional, o Fundeb, e também, em 2011, o primeiro plano plurianual de aumentos reais do salário mínimo. Então, eu analisei todos esses projetos, todos esses programas ou reformas,
dentro daquele arcabouço analítico e metodológico que eu discuti anteriormente. E o que eu encontrei foi que presidentes brasileiros, né, é, é, em todos os momentos, né, do desenvolvimento desses programas, da aprovação desses programas, os presidentes brasileiros procuravam sinalizar aos eleitores que eles estavam cumprindo suas promessas de aumentar a redistribuição e diminuir a desigualdade e tal. E eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês. Bom, começando com o primeiro, né, que é o Plano Real. O Plano Real colocou fim à hiperinflação. E aí, como eu expliquei anteriormente, né, hiperinflação acabava corroendo desproporcionalmente o poder de compra dos mais pobres. Então, com o fim da hiperinflação, naturalmente, como eu disse, né, aquela força que aumentava a desigualdade, ela sumiu. Então, existe um pequeno não, existe um efeito na desigualdade com o fim da hiperinflação. Bom, e eu trouxe um pedaço de arquivo aqui para ilustrar, né, para vocês a questão da competição eleitoral, como a competição eleitoral acaba moldando o comportamento dos atores políticos, né? Então, esse pedaço de arquivo aqui é uma coluna no jornal Folha de São Paulo, publicada pelo então presidente Itamar Franco, no dia em que a nova moeda, o real, entrou em circulação. E ele associa o plano real, né, nas palavras dele, a um passo decisivo para mudar e dar ênfase como se deve à redistribuição de renda. As palavras do presidente Franco enfatizando redistribuição de renda, né, no contexto de estabilização macroeconômica, enfim, de hiperinflação, essas palavras elas se alinham ao discurso de campanha do eventual vencedor da eleição presidencial de 94, o Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido, né, o principal líder do Plano Real como ministro da Fazenda. Eu tive que escolher um pedaço de evidência, né? Isso vocês vão ver nos outros slides também. Mas a campanha do Fernando Henrique Cardoso foi fortemente baseada nessa mensagem de a redução o controle da inflação aumentaria a renda, aumentaria a distribuição de renda. Tem slogans da campanha que ficaram famosas e independente se até que ponto os políticos conseguem realmente captar o que os eleitores querem, o fato é que o Fernando Henrique acabou ganhando no primeiro turno e ainda é o único presidente brasileiro a ganhar a eleição no primeiro turno com uma campanha basicamente baseada em redistribuição de renda via controle de inflação e mais alguma coisinha que eu vou falar agora no segundo slide. Esse é um slide sobre aí, mudando de governo, né? Passando pro governo do Fernando Henrique Cardoso. A primeira reforma educacional, o Fundef, essa reforma aumentou significativamente o gasto federal com alunos de escolas públicas de educação primária. O Fundef foi criado por uma emenda constitucional aprovada no comecinho de 96, e ao final de 96, o projeto de lei regulamentando o Fundef foi também aprovado, né? Foi enviado pelo Executivo e foi aprovado. E curiosamente, eu vou explicar por que eu estou usando a palavra curiosamente. Curiosamente, presidente Cardoso, no momento de lançamento da regulamentação do fundo, chamou a iniciativa de uma revolução fiscal. Por que é curioso? Porque o Fundef ele representou um aumento das despesas federais. Então, por que chamar um aumento das despesas federais de revolução fiscal?
A minha interpretação é que, ao chamar o Fundef de revolução fiscal, Cardoso conectava esse plano, essa reforma, com a plataforma eleitoral dele, que consistia, em um lado, uma promessa, né, de inclusão social e tal, mas, por outro lado, uma promessa também de fazer o gasto público ser mais efetivo. Então, daí que eu acho que a gente consegue entender um pouco os políticos de novo, usando, né, do seu discurso eleitoral em conjunto com as reformas redistributivas. Passando agora para o caso do Bolsa Família em 2003, Bolsa Família ele foi criado via medida provisória, mais ou menos no meio de 2003. Essa medida provisória depois foi transformada em lei, aprovada no final de 2003. Então, assim, o programa ele já começou no meio de 2003, mas formalmente, né, como lei, foi a partir de 2004. Mas o processo de formulação e aprovação da política pública passa no ano de 2003. E o Bolsa Família, acho que dispensa apresentações. O Bolsa Família representou uma expansão substancial nos programas de renda, nos programas de redistribuição de renda federais que existiam, em termos de valor, em termos de escopo, em termos de tecnalidades, um grande avanço, sem dúvida. E todos os estudos, é um programa extremamente estudado pela ciência política, pela economia política, pelos estudos de desenvolvimento, por economistas. Por todos os lados que se olhem o Bolsa Família, as evidências são muito favoráveis em termos de inserção das crianças, de famílias que recebiam que recebiam o Bolsa Família no mercado de trabalho, em relação à diminuição de indicadores de pobreza e assim por diante. Esse pedaço de arquivo que eu trouxe, eu acho que ele é importante pelo seguinte motivo. Nesse momento, no final de 2003, o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fazia como se diz, ele estava fazendo um discurso final sobre a performance do primeiro ano de governo dele. E nesse discurso ele celebrou muito o Bolsa Família. Mas ao mesmo tempo, ele fez uma defesa do então ministro da Fazenda, da Fazenda dele, o Antônio Palocci, e, ao mesmo tempo, ele soltou essa frase de que é, a política seria a arte do possível. Então, eu estou trazendo esse pedaço de arquivo porque, em 2003, durante o desenvolvimento do Bolsa Família, o governo estava dividido entre dois grupos. Um grupo defendia a continuação certa continuação dos programas de transferência de renda que já existiam. Eles seriam potencializados, mas o desenho seria mais ou menos o mesmo. Outro grupo defendia a criação de uma iniciativa nova que tivesse um caráter um pouco mais universalista. Talvez alguns tenham ouvido falar ou conheçam o programa Fome Zero. O programa Fome Zero foi um programa muito forte no primeiro ano do governo Lula, que acabou sendo substituído ao longo do tempo por mais ênfase no programa Bolsa Família. Bom, então o governo estava dividido entre esses dois grupos e o Palocci era parte do primeiro grupo, aquele que defendia a expansão via continuação. E esse grupo foi o grupo vencedor, no caso do Bolsa Família. E isso se alinha ao discurso eleitoral de Lula da Silva, de expandir as políticas sociais por um lado, porém com pragmatismo. Então daí por isso eu trouxe esse pedaço de evidência aqui hoje. Aí passando para o último caso,
Esse é o caso do primeiro plano plurianual de aumentos reais automáticos para o salário mínimo, que de entre 2011 e 2015, se eu não estou enganado. É, Antes de entrar no caso da política específica ou da proposta específica do governo Dilma Rousseff, importante falar que o salário mínimo no Brasil, ele vinha crescendo continuamente, basicamente todo ano, desde do Plano Real, desde do fim da hiperinflação. Porém, quando a gente compara o aumento do salário mínimo entre 95 e 2002, né, governo Cardoso, com o aumento do salário mínimo de 2003 para frente, o aumento do salário mínimo nos governos do PT foi muito mais alto, certo? Então existia já um aumento, porém o aumento o salário mínimo dá um salto, começando a partir de 2003. Mas era uma questão de todo ano o governo negociar o aumento. Essa proposta do governo Dilma Rousseff, na verdade, criava inseria uma fórmula de aumento real do salário mínimo num projeto de lei que já garantiria aumentos reais para frente, para os outros anos posteriores após a aprovação da lei. E esse programa já constava na primeira mensagem oficial que a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso. Nessa mensagem, ela promete continuar aumentando o salário mínimo, mas ela também promete preservar a estabilidade macroeconômica e baixa inflação. O acordo sobre aumentos anuais do salário mínimo já existia durante o governo Lula da Silva. Esse é um acordo entre governo e centrais sindicais. Ele foi celebrado em 2007. Mas a presidente Rousseff, ela institucionalizou essa política e assim ela afirmou o discurso eleitoral dela de continuação. Um detalhe sobre a institucionalização, um detalhe que eu acho importante, é que a institucionalização da política ela não aconteceu necessariamente em acordo com as demandas das centrais sindicais. As centrais sindicais, elas gostariam, elas pediram, elas demandavam um aumento maior do salário mínimo. O governo de Rousseff aumentou o salário mínimo, essa proposta aumenta o salário mínimo, aumento real, mas não tanto quanto as centrais sindicais estavam pedindo. E houve protesto no. A gente pode discutir melhor os detalhes depois, mas houve protesto, não foi tão simples a aprovação do ponto de vista do relacionamento entre o governo e as centrais sindicais. No Congresso foi relativamente tranquilo, porque o governo tinha bastante uma maioria. Mas em relação a outros grupos sociais, não foi uma aprovação fácil. Mas a preocupação de Rousseff com inflação, ao mesmo tempo que aumentava o salário mínimo, mostra uma tentativa dela de projetar uma imagem de competência gerencial. Então, o desenho desse projeto, ele foi feito, digamos assim, né, dentro do Palácio do Planalto. Houve resistências do governo, resistências fortes do governo contra as oposições das centrais sindicais. As centrais sindicais acionaram os outros partidos como PDT, PSOL no Congresso, fizeram mobilizações. E no meio dessa, digamos assim, disputa entre governo e centrais sindicais, que durou mais ou menos um mês, ali em fevereiro e março de 2011, é, é, essa disputa gerou, inclusive, uma interferência do ex-presidente Lula da Silva, que disse que as centrais sindicais estavam sendo oportunistas. Então,
esse momento foi um momento importante para Dilma Rousseff, para a presidente Dilma Rousseff, em que ela conseguiu mostrar que, de fato, ela estava sendo uma gerente com poder centralizador em cima das políticas públicas. Ela tinha prometido isso durante a campanha dela, e ela entregou. Bom, agora passando para pro segundo período, que é a análise de estagnação. Eu trouxe uma figura aqui que é o seguinte: o coeficiente de Gini do Brasil em 2014 é o mesmo de 2022. Tem altos e baixos, mas o que eu digo estagnação é desculpa, o Brasil teve um período de queda e a partir dali de 2013, 2014, essa queda cessou. Então essa é o que eu chamo de estagnação. É, Daniel, só para oi, só para a gente ter um tempo para perguntas e sim. respostas, mais 15 minutos, pode ser? Pode. Eu até acho menos que isso. Tá Sem bom. problemas. Bom, então, como a gente pode entender a estagnação da desigualdade? Eu acho que aqui a gente pode fazer duas perguntas. Houve mudanças ou enfraquecimento das políticas previamente analisadas? Segunda pergunta é: quais reformas redistributivas ainda não aconteceram? Eu acho que bastante claro que existe uma lista longa de desafios de desigualdade que o Brasil precisa enfrentar. E pegando, né, o arcabouço analítico dessa apresentação, como que problemas com a democracia brasileira, em paralelo com esse período de estagnação, como esses problemas com a democracia brasileira se conectariam a essas perguntas. Agora que eu estou entrando no segundo período da análise, eu gostaria de relembrar que esse é o período em que eu não tenho os achados ainda. Eu ainda estou desenvolvendo, desenvolvendo o projeto, então os próximos slides são especulativos. Então, estou convidando a todos a pensar, me ajudar a pensar comigo como nós poderíamos, né, trabalhar esse segundo período juntos. Bom, eu acho que eu não preciso dar muitas explicações sobre a queda da qualidade da democracia brasileira nos últimos tempos. Mas eu vou apresentar dois dados aqui, né? Então, de um lado, né, no gráfico, um índice influente de qualidade da democracia, né, Liberal Democracy Index, do Varieties of Democracy Project, ele mostra claramente que ali, bom, no caso do Brasil, a partir de 2013, a qualidade da democracia brasileira vai caindo todos os anos. A partir de 2019, a qualidade da democracia brasileira volta ao mesmo nível que estava em 1989. Extremamente preocupante. Isso não está no gráfico, mas com a eleição do Lula, o índice começou a subir de novo, a qualidade da democracia começou a subir novamente. Mas ainda está distante do topo aqui, onde a gente consegue ver mais ou menos entre ali o começo dos anos 90 e principalmente depois de 2004, 2005. Então, um pouquinho de melhora, mas ainda bastante preocupante a qualidade da democracia brasileira. E assim, é claro, né, isso não é caso exclusivo do Brasil, né? Isso tem acontecido em vários outros países ao redor do mundo. Eu estou trazendo outros dados simplesmente porque esses índices que agregam várias coisas, eles nunca são perfeitos, né? Mas eu acho que eles trazem uma mensagem, mas eu vou falar um pouco de outro indicador aqui para gente pensar. Então, se a gente entende, né, que aceitar a derrota é um pilar da democracia, é uma coisa
relativamente bem estabelecida na literatura de democracia, pode ser um pouco preocupante que nas últimas três eleições presidenciais, os partidos perdedores sempre recorreram à justiça para questionar os resultados. Bom, mais preocupante ainda é o caso do presidente Bolsonaro ter, né, alegadamente, planejado um golpe de Estado em 2022. Embora, né, todos os requerentes tenham perdido as ações na justiça contestando os resultados, eu acho que a intenção dos partidos ainda é um negócio que a gente tem que pensar se isso é preocupante ou não. E claro, né, o agora ex-presidente Bolsonaro corre risco de prisão por alegadamente ter tentado um golpe. Eu acho que todos vão concordar que é um risco para a democracia quando o presidente tenta um golpe, né? Mas a competição eleitoral resiste no Brasil. É sempre importante lembrar que um outro pilar da democracia é a questão de grupos rivais conseguirem ganhar a eleição e assumir o poder. Então, boa parte da melhora da desigualdade, desculpa, da melhora da democracia que a gente viu no Brasil pós-eleição de Lula da Silva, mostra, né, que a competição eleitoral, é um pilar da democracia, ela resiste, ela continua existindo no Brasil. E, e eu acho que isso não é uma coisa que a gente deveria assumir como verdade eterna. A democracia ela pode acabar, a competição eleitoral pode acabar, infelizmente. Existem casos, inúmeros casos hoje em dia, infelizmente, de democracias, ou ou episódios em que competição eleitoral deixou de existir. Mas não foi o caso do Brasil. Bom, então, para analisar o segundo período, eu começo por tentar entender as lições sobre aquelas políticas que já foram analisadas anteriormente. Então, como que essas políticas analisadas no primeiro período de declínio da desigualdade, como elas evoluíram para o segundo período? Novamente, isso é especulativo ainda, tá? A gente pode identificar um caso de mudança, por exemplo, que seria um caso de gestão macroeconômica entre o Plano Real e o governo Dilma Rousseff. A gente pode identificar um caso de enfraquecimento da política. É, Nesse seria um exemplo disso seria o salário mínimo, que deixou de ter aumentos reais desde o governo Temer. Mas a gente também pode encontrar casos de continuação. Então, quando o Fundeb veio a expirar, ele foi renovado. Então, hoje a gente tem um novo Fundeb, foi aprovado em 2020, que representou novamente um aumento de gastos federais com educação. E as políticas de redistribuição de renda, embora tenham mudado de nome, elas continuaram existindo durante o governo Bolsonaro. E pensando em competição eleitoral, quais seriam os vestígios de competição eleitoral por trás desses episódios de mudança, enfraquecimento e continuação? Então, eu selecionei dois casos aqui que talvez sejam representativos. Na questão de mudança, tendo gestão macroeconômica como exemplo, a recessão de 2014 a 2016, ela atingiu os grupos mais pobres de maneira mais forte. Alguns pesquisadores brasileiros chamam a recessão de 2014 a 2016 como dando início a uma década perdida no enfrentamento da pobreza e desigualdade no Brasil. Pensando em competição eleitoral, após a recessão, na eleição de 2018, o PT não só perdeu a eleição presidencial, mas teve o pior desempenho, pelo menos desde 2010, entre os eleitores, teve o seu pior desempenho, né? Entre os eleitores com educação primária, que é uma proxy para baixa renda. Pensando em exemplo de continuação, olhando para os programas de transferência de renda,
o Bolsonaro, quando ele era deputado federal, no ano 2000, ele foi o único deputado a ter votado contra uma emenda constitucional criando um programa chamado Fundo Antipobreza. Esse programa, esse fundo antipobreza, ele direcionou recursos federais para o que depois veio a ser o Bolsa Escola e o Bolsa Família. Então, Bolsonaro votou contra, foi o único deputado a votar contra o fundo de antipobreza lá nos anos 90, lá no ano 2000, desculpa. E depois, com certeza, todos sabem disso, depois o Bolsonaro virou um crítico feroz do Bolsa Família. Porém, o Auxílio Brasil acabou, em termos de gastos totais, acabou sendo até um pouco mais generoso que o Bolsa Família. E ele foi aumentado poucos meses antes da eleição de 2022. Então, acho que pode ser possível de inferir que Bolsonaro teria tentado melhorar o desempenho dele entre os eleitores mais pobres via esses programas de redistribuição de renda, e isso se conectaria a como competição eleitoral acabaria forçando com um tipo de comportamento nos atores políticos. Bom, esse é o penúltimo slide. E aqui são as análises, a análise que talvez seja a análise mais complexa, né? Que é como analisar as reformas redistributivas que ainda não saíram do papel. Então, eu estou citando aqui três exemplos bastante importantes. O primeiro é que o sistema fiscal brasileiro, isso é, o sistema de impostos e sistema de gasto público, ele continua sendo extremamente ineficaz em diminuir a desigualdade de renda quando a gente compara o sistema fiscal brasileiro com o sistema fiscal de países da OCDE. Idealmente, o sistema fiscal, quando a gente pensa em redução de desigualdade, idealmente o sistema fiscal iria taxar proporcionalmente mais os mais ricos e gastar proporcionalmente mais com os mais pobres, certo? O Brasil faz isso, mas dado o tanto que o Brasil arrecada de impostos e o tanto que o Brasil gasta, ainda, comparativamente, o Brasil é muito ineficaz. O Brasil reduz a desigualdade muito pouco via impostos e gastos comparado à, à média dos países da OCDE. Uma outra questão muito importante também é o tamanho do setor informal no Brasil. Então, 40% dos trabalhadores, mais ou menos 40% dos trabalhadores brasileiros, continuam no trabalho informal, continuam no setor informal. Isso tem uma série de consequências negativas para a desigualdade. O setor informal não só tende a ensinar poucas habilidades para os trabalhadores, como também pagam, né, uma coisa conectada à outra, pagam menores salários. Então, as pessoas que acabam entrando no setor informal, eles acabam tendo muita dificuldade de sair do setor informal. E por último, a mobilidade intergeracional entre brasileiros também é extremamente baixa. Então, circunstâncias pré-determinadas, como raça, gênero, bairro em que a pessoa nasceu, ou se os pais da pessoa foram para a universidade ou não, esse tipo de circunstâncias pré-determinadas, elas continuam a explicar uma alta proporção da persistência da desigualdade no Brasil. Então, isso também é um negócio extremamente preocupante. Então, isso aqui é um exercício para a gente pensar, né, para a segunda fase do projeto, quais políticas foram, né, se é que existiram políticas, né, nesse sentido, mas quais políticas foram propostas para talvez endereçar esses problemas? E por que elas aparentemente não avançam? Na figura, eu estou trazendo para vocês um suplemento do Oxford Open Economics.
é um projeto que eu comecei a trabalhar recentemente. Eu estou trabalhando na segunda fase desse projeto, né? A primeira fase é esse suplemento. Esse suplemento contém 27 artigos sobre várias questões diferentes relacionadas à desigualdade de renda na América Latina. Todos os artigos são 74 autores e todos os 27 artigos estão disponíveis Open Access. Vocês podem acessar por esse link que eu mandei aqui embaixo. É uma das fontes que ajuda a gente a pensar no tamanho do desafio que a desigualdade ainda é, não só no Brasil, mas na América Latina também. E esses três pontos aqui são pontos que eu acho que devem ser considerados, e aí a minha pergunta, né, como considerá-los, né, dentro desse arcabouço analítico que eu apresentei. Então, por fim, existem evidências, né, de que a competição eleitoral está ligada à aprovação de reformas redistributivas significativas no período em que a desigualdade caiu no Brasil, entre 93 e 2011. E aí os outros dois pontos de especulação, aqui pensando na segunda fase do projeto, seria, né, será que a competição eleitoral, no segundo período de estagnação, acabou servindo como uma barreira contra o aumento da desigualdade? E um segundo ponto de especulação, como a desigualdade brasileira continua comparativamente muito alta, apesar de 4 décadas de democracia, talvez a competição eleitoral seja simplesmente uma condição necessária, porém insuficiente para o desenvolvimento equitativo. E quais então são os próximos passos, quais são as próximas políticas, os próximos mecanismos que a gente deve analisar e deve talvez colocar em conjunto, né, com a competição eleitoral. Bom, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. De novo, um grande, grande prazer estar aqui, um grande prazer poder ter comunicado, passado o meu projeto, ou apresentado o meu projeto para vocês. Estou deixando meus dois e-mails profissionais aí para vocês entrarem em contato comigo. E também, quem estiver no LinkedIn, por favor, fique à vontade para me contatar. Muito obrigado mesmo. Bom, eu agradeço aqui em nome de todos os presentes, acho que foi muito instigante, certamente, como eu até falei anteriormente, né, sua tese de doutorado foi concluída agora, no início de 2025, está saindo do forno, e tivemos a oportunidade aqui de você, vamos dizer assim, chamar a atenção de muitas questões que certamente muitos daqui têm trabalhado, muitos daqui têm, enfim, cursos nossos na graduação, na pós, enfim, Adam Zervoski, Pedro Ferreira Souza, Marta Aretti, acho que muitos daqui conhecem. Eu vou abrir para pergunta, mas eu queria fazer um comentário e uma pergunta, porque eu acho que é importante. Começar pela pergunta. A pergunta é que me explica um pouco quais são os critérios que definiram a queda do Brasil nesse esse gráfico aí que você diz que a democracia brasileira, né, cai. Que critérios são considerados para fazer essa avaliação? Eu acho que aí complementa, eu não quis na hora interromper, mas acho que aí complementa aquela passagem lá. Uma outra é um comentário, e certamente talvez você conheça, mas eu acho que fica aqui registrado, que é o seguinte, eu concordo com você que, de fato, essa competição eleitoral, né, possivelmente com a volta da democracia e a expansão do eleitorado, né, no Brasil, a Constituição de 88 garante a presença de analfabetos e a partir de 16 anos. Enfim, eu acho que isso, claro, que teve uma influência muito grande. Para corroborar o ponto que você nos trouxe aqui, lembro que na eleição de 2022, a vitória do Lula contra o Bolsonaro, né, ele foi principalmente nesse grupo até 2 salários mínimos, né?
Quer dizer, o Lula, na última pesquisa Datafolha, tinha 61% de intenção de votos contra 33% do Bolsonaro. Quer dizer, quase o dobro de intenção de voto. Apesar do Bolsonaro ter aderido, vamos dizer assim, ao Bolsa Família, ter lançado o auxílio emergencial de R$ 600, quer dizer, ter feito aquela onda toda, mas o eleitorado até do Estado não preferiu o certo pelo duvidoso, ou melhor, aquilo que de fato foi construído ao longo do tempo, e sem dúvida nenhuma, o próprio Lula, o Partido Trabalhador, teve uma participação efetiva na consolidação do Bolsa Família, na sua universalização. Então, essa vitória de 2022 foi sobretudo aí. Só para ter uma ideia, para complementar, o Bolsonaro vence em todas as regiões, só perde no Nordeste, mas sempre no grupo de dois salários mínimos ele vence, o Lula vence em todas as regiões. No caso do Nordeste, uma vitória ainda maior, né, mais expressiva. É, eu acho que queria te ouvir, aproveitando esse comentário, para dizer o seguinte. Então, eu concordo com o ponto de que a competição eleitoral e certamente essa presença muito grande de eleitores com a renda até dois salários mínimos, eleitores normalmente que estão ali no Nordeste, que estão nas periferias metropolitanas, etc. Portanto, tem tido um peso muito importante na vitória do Partido dos Trabalhadores e também nessas políticas que você aqui anunciou, a principal delas, o Bolsa Família. Só que tem uma questão que eu aproveito que você falou agora no final, que é a questão, vamos dizer assim, da dificuldade de uma reforma tributária mais progressista, né? Que você pudesse reduzir, por exemplo, essa questão da tributação indireta, que está em cima do consumo, que penaliza principalmente as camadas de menor renda, que pudesse também, né, de alguma maneira, e aí vem o Pedro Ferreira e outros, Marcelo Medeiros, chamar a atenção de uma tributação que vá, vamos dizer assim, fazer com que 1% mais rico, né, pudesse dar uma contribuição maior. Tanto é que nós temos agora no Congresso Nacional, já está lá há algum tempo, que não foi votado ainda, não há um acordo ainda, que é a proposta de isenção no imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né? E que, em contrapartida, os que ganhariam acima de R$ 50.000 acima de R$ 50.000 mensais, iriam pagar mais. Isso está completamente ainda, vamos dizer assim, esperando o momento para votação, porque, como eu disse, ainda não houve um acordo. Ou eu queria concluir dizendo o seguinte: embora esse eleitorado de baixa renda, até dois salários mínimos, seja muito importante para viabilizar a vitória eleitoral de candidatos que estejam afinados, portanto, com essa perspectiva redistributiva, de redução da desigualdade de renda, esse eleitorado é muito desorganizado. De maneira que no sistema político brasileiro, eles votam para presidente, e claro, num presidente que tem essa pauta progressista, mas não votam assim para o parlamento, para o Congresso Nacional, para a eleição dos deputados federais e dos senadores, de maneira que, vamos dizer assim, a representação política no poder legislativo dessa parcela da população, grande parcela, né? Tem 21 milhões de famílias hoje cadastradas no Bolsa Família. Essas pessoas normalmente são desorganizadas de tal maneira que elas não conseguem traduzir essa força eleitoral numa representação no Congresso Nacional. Daí o problema que o governo, com muita frequência, hoje enfrenta, né? O próprio governo Lula 3, né? E depois eu queria ouvir você. Bom, eu terminei me alongando um pouco, mas achei que valeria a pena trazer essa contribuição. Eu abro aqui para as perguntas e, portanto, estamos vendo aqui que temos 20 participantes e certamente eles se mantiveram aí desde o início, que queiram fazer alguma pergunta, tá certo? Eu pediria apenas que se identifique para deixar aqui registrado na gravação e que sejam objetivos, diferente de mim agora que terminei me alongando um pouco, tá? Então tá aberto aí para perguntas, comentários também. Por favor, possam se manifestar aí. Tem alguém que queira fazer alguma questão, alguma pergunta, algum comentário? Então, enquanto vocês pensam aí, essas provoca... Alguém, por favor?
Oi, sou a Ô, Michele. Michele, ótimo, Olá. Michele. Tudo bem. Sou doutoranda do departamento e eu tenho uma pergunta com relação à questão da metodologia da sua pesquisa, né? Que foi uma pesquisa quantitativa, qualitativa. Eu queria saber se você chegou a mapear em algum momento, com relação ao Fundef, alguma motivação relacionada ao ECA, se nas falas, né, nesse material que você fez aí, esse mapeamento, se a motivação. Por que eu pergunto isso? Porque eu queria tentar entender um pouquinho melhor. A sua pesquisa é maravilhosa, só para colocar aqui um elogio, ela abre vários insights interessantíssimos nessa relação do centro-direita, né, dos governos de centro-direita com relação às políticas redistributivas, bem bacana, porque tira um pouco o senso comum de que isso seria uma coisa exclusiva só dos governos de esquerda e faz esse mapeamento de uma forma muito magistral, interessante. E a minha pergunta com relação ao ECA, na fala da motivação pelo Fundef, tem essa busca por uma motivação que não seja só de disputa partidária, para tentar entender, talvez, se o centro-direita também é um pouco mais reativo a questões normativas, visto que teve o ECA antes da Constituição de 88, né, havia várias normas já que direcionavam essa preocupação do Estado com relação aos gastos com educação, a importância disso. E eu queria saber só se o ECA aparece em algum momento nesse mapeamento da sua pesquisa. Muito obrigada. O Jonas levantou a mão e aí a gente faz isso. A gente encerra com o Jonas para poder ter tempo ainda de fazer uma nova rodada. Pediria novamente que o Daniel pudesse. Então, Jonas, por favor. Boa tarde. Eu tinha até, inclusive, levantado a mão, mas eu estava com dificuldade de achar o ícone aqui para dar. Primeiro agradecer ao Daniel pela fala e pela exposição. Acho que é um tema super pertinente, né, para a gente que está aí agora em 2025, pós-pandemia, com um novo governo, né, um governo que se colocou como instrumento de arrancada aí na melhora dos números que se acabaram deteriorando por conta da pandemia e desmonte de políticas públicas no governo passado. Porém, eu acho que a configuração política atual ela reflete o ambiente de polarização que a gente acabou vivenciando aí ao longo dos últimos anos, haja vista que a gente está aí com um governo liderado pelo Lula e um Congresso Nacional totalmente um pouco avesso às iniciativas do atual governo, em termos até inclusive de posição ideológica, né? O Congresso Nacional no geral ele se posiciona é, ao contrário, muitas vezes, do que se defende o governo federal. Então, a gente tem o Congresso Nacional e o governo em lados opostos, muitas das vezes, né? O governo acaba tendo pouco poder de barganha, somado, claro, à herança da pandemia em termos de números que se deterioraram, como eu disse, desmonte de políticas do último governo também. Isso somado, como você disse, né? No que concerne ao combate à desigualdade de renda, a ausência da colocação de instrumentos de tributação progressiva, como defendido até por Piketty, né, no Capital e Ideologia, e outros instrumentos macroeconômicos também que pudessem ser utilizados para combater mais fortemente a desigualdade é, social e econômica. O Bolsa Família é fundamental, né? Eu não preciso nem de tecer muitos comentários a respeito, ele é provadamente um instrumento eficaz, né, de combate à pobreza. Porém, atualmente a gente tem aí, estava até conversando com o Ricardo esses dias para trás, ele está com 21 milhões, né, de afiliados, né? Então, um contingente aí é mais de um terço do que a população do Reino Unido, né? Hoje, no Brasil, a gente tem ainda 60 milhões de brasileiros, que é a população inteira do Reino Unido abaixo da linha da pobreza. Então, eu queria te ouvir um pouco. Você mesmo disse que está incipiente um pouco a segunda fase da sua pesquisa, né, em termos de perspectivas aí para o futuro no médio prazo. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre o papel aí do que você imagina das portas de saída dessas políticas como Bolsa Família, né? Eu aposto, por exemplo, em duas grandes
portas de saída, que são através da educação, qualificação profissional, né, e a inclusão produtiva, instrumentos de inclusão produtiva para colocar as pessoas numa posição de ganho de renda caráter permanente, né? Então, eu queria ouvir um pouco seus comentários sobre essa atual configuração, né, e perspectivas aí para o futuro de melhora, mais ou menos do que eu falei. Obrigado, Daniel. Bom, a professora Alessandra Maia, eu já agradeço aqui a presença dela, está querendo fazer uma pergunta, então acho que aí a gente encerra esse bloco, né? Alessandra? Oi, obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui. Prazer em escutar o Daniel também. Obrigada por organizar esse evento, né, e nos permitir essa troca. Daniel, a minha pergunta é breve, porque eu me interesso bastante pelas coalizões. E eu fiquei pensando, porque uma das coisas que o professor Marcos Nobre, por exemplo, aponta é que naquele período, se a gente considerar PSDB-PT, você tem em comum a agenda de diminuir a desigualdade. E pensando historicamente nos processos, esse período que você tem chamado, pelo que eu entendi, de estagnação, e aí eu até brinco assim, a gente teve um golpe e, né, foi sucessivo, né? Um golpe, uma tentativa de golpe e uma pandemia. Então, se a gente for pensar que não aumentou a desigualdade, tendo em vista todos esses momentos de crise política, aí parece assim um regime, né? Digamos assim, você perdeu peso, aí estagnou. Mas será que é estagnação ou é conquista que a desigualdade não tem aumentado, tendo em vista todos esses problemas, né? E aí eu fico pensando se não tem um contramovimento. Ou seja, você tem a diminuição da desigualdade e as forças políticas, e a gente pode pensar, né, o quanto existe um esforço de bloquear politicamente a continuidade da desigualdade, né, da diminuição da desigualdade. E aí como que até a ascensão do Bolsonaro, né, pode ter esse componente, como o Ricardo estava falando, o Lula ele vence nas classes mais baixas que são bastante impactadas. Então, isso né, gostaria de escutar você a respeito disso, né, desses temas. E parabéns pela pesquisa. Daniel, você agora está com um trabalho grande aí, tá certo? Reagir a essas questões todas, mas eu acho que em benefício a você conhecer um pouco o nosso grupo e, claro, de estar ajudando você aí a continuar aprofundando as suas questões aí. Então, a palavra é sua, Daniel. Com certeza. Né, primeiramente, muito obrigado mesmo. São comentários e perguntas extremamente relevantes. Vou fazer o meu melhor aqui para fazer justiça às suas perguntas e comentários. Começando com o professor Ricardo, os critérios do Varieties of Democracy para democracia liberal são basicamente se os dois lados da disputa têm igualdade de armas, né? Se eles estão patamares iguais para disputar a eleição. Além disso, se existe segurança e liberdade para as associações políticas, né, entre pessoas, elas conseguem participar livremente nas eleições, e também se existem regras pré-determinadas, conhecidas, sobre o processo eleitoral e se essas regras estão sendo respeitadas. Se é digamos, o geral, assim, sobre o que seria, o que seria a democracia liberal, de acordo com esse índice. Sobre a questão, o comentário da eleição de 2022, eu acho que isso se conecta com a pergunta do Jonas e da Alessandra também. Eu acho isso extremamente interessante, porque é, é, isso é especulativo, tá? Na minha interpretação, a questão do Lula ganhar entre os mais pobres ao mesmo tempo que o Bolsonaro faz também um movimento em direção aos mais pobres, ou seja, os dois candidatos tentando, digamos, convencer o público, o eleitorado mais pobre, eu acho que isso é um sinal da competição eleitoral. Os candidatos prometendo as coisas não é necessariamente igual aos candidatos conseguindo
o voto dos eleitores. Eu acho que o ponto-chave é por que um candidato como o Bolsonaro, com o histórico do Bolsonaro, decide, digamos assim, reverter o posicionamento dele para, de repente, apelar aos os eleitores mais pobres. Se esse é o dilema, né? Se esse é o puzzle, eu acho que a chave explicativa seria a desculpa, competição eleitoral. Dizendo de outra forma, qual outro candidato melhor que Lula da Silva para representar para os eleitores mais pobres o poder da distribuição de renda como ativo eleitoral? Então, eu acho que ainda assim é possível olhar para a vitória do Lula da Silva como pelas lentes da competição eleitoral. Sobre a questão da reforma tributária, isso é uma pergunta-chave da minha pesquisa. Vamos, é, como que eu posso explicar isso? Se a gente pensar um modelo em que a gente tem democracia, um partido de esquerda no poder, o partido de esquerda no poder com maioria no Congresso, uma população demandando queda na desigualdade. Teoricamente, tudo que a gente precisaria de mecanismo político para diminuir a desigualdade estava ali, então tá aqui, certo? Por que que uma reforma tributária significativa não foi sequer proposta, não foi sequer enviada ao Congresso Nacional? No período, digamos, 2003, 2010, digamos assim. Isso para mim é uma questão muito importante. E as, as questões que estão agora sobre reforma, que estão colocadas agora sobre reforma tributária, elas complicam um pouco mais as coisas. Por um lado, a reforma tributária dos impostos indiretos, dos impostos sobre consumo, elas não são ou não foram é, apren- não, ou, e- é necessário pesquisar isso, tá? Então, não sei se isso é o caso. A gente precisa fazer pesquisa sobre isso. Mas eu não sei se essa reforma tributária de agora para os impostos indiretos, impostos sobre consumo, se ela foi uma política liderada pelos partidos de esquerda. Existe o relator é um deputado do PP e alguns jornalistas acreditam que isso seja uma reforma tipo do Congresso, não do Executivo. Isso é uma quebra de modelo de reformas, uma reforma começada pelo Congresso, uma quebra de modelo no padrão brasileiro. A questão da reforma do imposto de renda que tá sendo proposta, eu acho que ela vai na direção correta, em que finalmente tem uma cobrança de imposto de renda um pouco maior entre os mais ricos, mas ela também não talvez não seja tão facilmente explicada pela teoria que pela teoria que espera que os partidos de esquerda no poder vão diminuir a desigualdade. Por quê? Porque a proposta que ela está sendo feita, ela diminui a base de cobrança de imposto de renda. Isso é complicado porque o imposto de renda é o imposto de renda é o imposto mais poderoso para diminuir a desigualdade. Então, menos pessoas vão pagar imposto de renda no Brasil do jeito que a reforma está. E quem vai deixar de pagar não é quem está no lado mais pobre da distribuição de renda, porque esses já não pagam imposto de renda. Quem vai deixar de pagar
é quem está entre os 20% mais ricos e os 5% mais ricos. Então, assim, o desenho da política não necessariamente vai, digamos assim, para o futuro ser um negócio que vai ser tão benéfico como a gente esperaria de uma reforma de imposto de renda. Então, eu ainda estou assim, esperando para ver o que vai acontecer para depois a gente tentar explicar o que aconteceu. Mas então, assim, sobre a reforma tributária, que eu acho que se conecta a outras coisas que foram discutidas. Primeiro, porque ainda não aconteceu, sendo que em algum momento a gente teve quatro mecanismos que estavam lá. E ela não aconteceu. E depois, das reformas atuais, as propostas atuais de reforma tributária, o desenho delas, o quão benéfico o desenho delas vai ser, de fato, para o objetivo de diminuição da desigualdade, e o tanto que é o executivo que está liderando isso, pelo menos na reforma tributária dos impostos indiretos. Eu acho que essas são preocupações ou preocupações de pesquisa que eu gostaria de continuar analisando. Sobre a pergunta da Michelle, eu não consigo me lembrar de cabeça se a questão da ECA teve alguma relevância significativa dentro do processo. Com certeza foi citado. Eu lembro de ver isso nas análises dos arquivos das sessões plenárias do Congresso no Senado. Mas eu não consigo te falar em que contexto que aquilo foi citado. Eu acho que um ponto importante também, relacionado à pergunta da Michela, que eu acho que se relaciona a outras perguntas, é que em nenhum momento eu, eu, é, eu descrevo ou eu não gostaria de deixar a impressão de que eu achei dados mostrando que os partidos de direita e os partidos de esquerda têm as mesmas preferências redistributivas. Não achei nenhum dado sobre isso. Os dados mostram que eu acho que isso é uma literatura bastante estabelecida, seja na Europa, ó, Estados Unidos, Canadá, Austrália, seja na América Latina, os partidos de esquerda, eles estão mais alinhados às preferências distributivas dos grupos mais pobres. Acontece que isso é um modelo político que está estabelecido antes da política pública de fato acontecer. Então, se a gente for perguntar. Então, assim, a pergunta da Michelle, os, os partidos de direita, o centro-direita, estariam, então, alinhados às questões normativas de que menos desigualdade é importante? Eu diria que não. Mas isso não quer dizer que quando um político um candidato de direita ou de centro-direita quer ganhar a eleição, dependendo das circunstâncias do eleitorado, das circunstâncias daquele momento, que o candidato não vá prometer maior redistribuição. E existe evidência de outros trabalhos, como, por exemplo, de Candelária Garay, mostrando que e Tasha Fairfield, mostrando que na América Latina é comum que eleitores que se dizem de direita aceitem certas políticas de redistribuição, desde que eles consigam enxergar que aquilo vai gerar vitória para o candidato deles. Então, de novo, a variável competição eleitoral, ela não diz que direita e esquerda vão ter as mesmas preferências sobre a redistribuição. O que ela diz é que, dependendo das circunstâncias, os candidatos de direita podem sim prometer redistribuição. É, sobre relacionamento executivo-legislativo e portas de saída para o Bolsa Família, pergunta do Jonas.
a questão do relacionamento executivo e legislativo é de extrema relevância. Infelizmente, esse relacionamento entre executivo e legislativo, ele não aparece como deveria, na minha opinião, na literatura sobre política de desigualdade. Como eu falei, infelizmente a literatura ainda é muito, digamos assim, focada em governos partidários e variação de Gini, variação de desigualdade e regressão. Só que os presidentes na América Latina, na grande parte da América Latina, são minoritários. Então não importa muito se o partido que está no poder é de esquerda, se o partido não consegue passar as políticas no Congresso. Porque qualquer mudança significativa de política pública depende de aprovação do Congresso. A questão que eu acho importante para o caso brasileiro é que os presidentes brasileiros pós-democratização, com exceção do Bolsonaro, tiveram um grande sucesso em aprovar as políticas públicas deles. Então, quando eu digo grande sucesso, é quando a gente compara a taxa de sucesso dos projetos do executivo no Brasil, comparado com a taxa de sucesso dos primeiros ministros nos parlamentos europeus. Que aí o sistema parlamentarista, né, o primeiro-ministro já tem, ou a primeira-ministra, eles já têm maioria, né? No Brasil não, o executivo tem que ir atrás da maioria. Mas o sistema brasileiro mostra presidentes tendo relativamente alta capacidade de aprovar. Então, eu acho que a pergunta que a gente deve fazer sobre relacionamento executivo-legislativo nessas políticas públicas de desigualdade é: o Congresso, ele ajuda, porque ele passa muita coisa, ou ele não ajuda, porque reformas estruturais não saíram? Todas as reformas que eu mostrei passaram pelo Congresso. Seja emenda constitucional, seja com partido ultraminoritário. E então, quais são as condições que a gente vai estabelecer a priori para definir o que é um Congresso reativo e o que não é um Congresso reativo? Na literatura de ciência política de presidencialismo de coalizão, pelo menos, né, antes do Bolsonaro, estava bem, ou antes de todas as crises que a professora Alessandra descreveu, estava bem estabelecido que o executivo no Brasil é o proponente das políticas públicas e é capaz de formular políticas públicas de qualidade. A capacidade estatal do governo federal brasileiro tem melhorado, quer dizer, né, melhorou bastante até o Bolsonaro fazer um monte de coisa errada. Então, assim, a pergunta da política pública, normalmente, ela no Brasil tende a ser focada na questão do executivo, no executivo. Se o executivo está sendo, digamos assim, estratégico, capaz, se está usando as ferramentas de coalizão, que são várias ferramentas de coalizão que o executivo tem para formar e cultivar maiorias no Congresso, se o executivo está sendo bem sucedido, está sendo capaz, né? Então, assim, é por essa ótica que eu acho que analiticamente a gente consegue melhores resultados. Se o executivo está usando as ferramentas que tem de maneira efetiva. Vários exemplos que eu citei, o executivo usou. Eu vou dar só um exemplozinho que eu acho que conecta o relação executivo-legislativo com a questão dos partidos de direita e esquerda no Brasil em questão de desigualdade. Como eu disse na aprovação daquele plano plurianual de aumento do salário mínimo em 2011, as centrais sindicais queriam um aumento maior, certo? E do que o governo Dilma Rousseff estava propondo. Houve rebelião de vários partidos da base
do governo Dilma naquela época, mas todos eram de esquerda. Então, PDT votou, tinha ministério, votou, alguns deputados votaram contra. PSOL foi o único partido a é, direcionar a liderança direcional, os votos da bancada contra o projeto, porque ele era, segundo eles, era inaceitavelmente baixo o aumento. Então, era na verdade a esquerda que estava dividida. Quando o projeto foi para a Câmara dos Deputados, um partido deu 100% dos votos para a proposta de Dilma. Só um partido deu. Foi o PT? Não. Foi o PMDB. Mesmo dentro do PT, deputados votaram contra. O PMDB foi o único partido que deu 100% de apoio. E depois, o jornalista foi ao então vice-presidente Michel Temer, né, e falou: o PMDB foi o único partido a dar 100% ao governo, 100% de votos ao governo. E o Temer: claro, nós somos o governo. Então, eu acho que a análise das políticas públicas tem que olhar esse jogo na evidência. Os modelos teóricos, eles são muito importantes, eles dão as lentes para a gente analisar os problemas. Mas a gente tem que testá-los. A gente tem que pegar os modelos teóricos e depois olhar na evidência. E aí, quando a gente olha a evidência, às vezes as coisas são são um pouco mais, um pouco mais complexas. Desculpa, eu estou me estendendo um pouco. Sobre portas de saída que o Jonas perguntou também. A questão da educação é ainda uma reforma, na minha opinião, fracassada no sentido de que a qualidade da educação brasileira continua sendo muito baixa, especialmente no setor público. Eu estou dizendo antes da universidade, tá? Educação antes da universidade. O aumento do gasto público com educação no Brasil não acompanhou o aumento da qualidade da educação quando a gente olha por índices não só de produtividade, mas também por indicadores daquelas provas que acontecem em vários países, como o PISA, por exemplo. Então, isso é uma questão bastante preocupante. Se a educação, com certeza, é uma porta de saída, mas o Brasil não conseguiu viabilizar isso ainda. Eu acho que por causa da educação continuar sendo relativamente ruim, principalmente no setor público. E a questão da inclusão produtiva, com certeza, é um dos pontos que eu levantei no penúltimo slide. O tamanho do setor informal pode ser, talvez, uma dos principais fracassos do Brasil desde a redemocratização. Ainda 40% dos trabalhadores simplesmente as opções de trabalho deles são limitados a empresas extremamente pequenas que pagam salários muito pequenos, muito baixos, são extremamente improdutivas e uma vez você estando ali, é difícil sair, difícil crescer na carreira, difícil conseguir salários melhores e tal. Então, a questão trabalhista é uma questão que tem que ser continuar sendo analisada, porque que ainda esse é o regime de trabalho que muitas pessoas acabam enfrentando no Brasil. É, eu acho, só para terminar com a pergunta da professora Alessandra sobre se existe um esforço de bloqueio a uma agenda de redistribuição. Como pesquisador qualitativo, eu acredito que há várias interpretações que, embora rivais, possam continuar sendo válidas. Eu acho que essa interpretação de que pode haver um esforço de grupos políticos para, como a professora citou, o trabalho do professor Marcos Nobre, né? Para, digamos assim, interromper a queda da desigualdade para
manter uma certa hierarquia social, eu acho que essa é uma hipótese importante que deve continuar sendo investigada. É, o meu trabalho, ele tem um approach um pouco alternativo a esse, no sentido de que eu, eu pego as preferências dos atores e aí eu vou olhar se elas batem na hora de olhar na hora de analisar os arquivos. Então, assim, na minha pesquisa, eu não assumo, pelo menos não diretamente, que os atores políticos eles já chegam na disputa com um grande plano e com capacidade de implementar aquele plano. Então, o meu approach vai um pouco mais por olhar as dimensões do jogo e, as, dim- e, a, e como o jogo tá rolando. Ok, a gente sabe as preferências, a gente sabe o que os atores talvez queiram, mas os atores também têm que, que respeitar, entre aspas, né? Eles estão constrangidos por regras, por instituições, como eles navegam isso, né? Mas eu acredito que essa hipótese de que elites políticas, grupos conservadores tenham essa intenção de bloquear maior redistribuição de renda e tenham os meios de fazer isso, eu acho que essa é uma hipótese muito, muito relevante que tem que ser de fato considerada e eu espero considerá-la na próxima fase do projeto. Obrigado, Obrigado. Daniel. Diante do adiantado da hora, eu vou ter que encerrar. Esse é o papel, vamos dizer, mais chato para quem está mediando um debate como esse, principalmente diante da qualidade do nosso convidado e dos que aqui manifestaram perguntas, comentários. Certamente a gente poderia ir adiante. Mas vamos, claro, fazer o encerramento dizendo que conversei antes com o professor Daniel, se ele permitia a gravação, se permitia que a gente disponibilizasse essa nossa conversa de hoje no canal do YouTube do Departamento de Ciências Sociais, ele concordou, e, portanto, acho que nós hoje tivemos aí uma série de questões. O Daniel foi muito didático, trazendo aí novamente, né, nessas etapas todas, seja no período que houve um declínio, claro, da desigualdade de renda, ali no governo Lula, governo Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, até o governo Dilma 1, a partir dali 2015, 2016, a gente realmente começa a entrar numa fase muito difícil e essa etapa que ele considerou como estagnação. Eu diria que, para terminar, essa agenda de pesquisa atual dele nos coloca a todos nós aqui, né, dentro da condição de pensar, refletir sobre como fazer com que a desigualdade de renda no Brasil e as outras dimensões da desigualdade, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade regional, né, ela possa, de fato, ter um novo período de declínio no Brasil, né? Que esse declínio, na verdade, também possa ser visto de forma mais agregada do Brasil, mas, Daniel, também olhar de maneira mais desagregada, né? Porque quando você olha no agregado, o Gini do Brasil era 52, mas você vai para o Maranhão, vai para Brasília, né? Aí a gente vai ver que a desigualdade é bem maior. De qualquer maneira, eu queria deixar com você, franquear você a palavra final para suas considerações finais e, mais uma vez aqui, agradecer muito aos que participaram desse debate e, em especial, a você. Mas a palavra final é sua, Dan. Bom, eu só queria agradecer, foi uma conversa para mim excepcional. As contribuições, os comentários eu vou analisá-los novamente depois. Eles com certeza são extremamente ricos e eu desejo tudo de bom para vocês, para o futuro da pesquisa de cada um. E por favor, mandem e-mails, aí vamos nos manter em contato. E é isso, eu espero reencontrá-los novamente, talvez presencial aí no Rio.
Vamos ficar novamente devendo isso, mas é uma ótima ideia, né? Sem dúvida nenhuma, recebê-lo aqui pessoalmente, para a gente poder desfrutar ainda mais do convívio com você, com as suas pesquisas, e certamente fica aqui a ideia, tá certo? A ideia é isso, germina quando já está lançada, né, no terreno, vamos esperar que isso possa prosperar, tá certo? Então, agradeço muito a você, a todos presentes, e uma boa tarde para você. No caso de você, Daniel, uma boa noite aí, Obrigado. tá aí longe, tá bom? Gente, até mais, um abraço para todos. Tchau, tchau.